pessoal, como que vocês estão? Espero que estejam animados para mais uma aula de Físico-Química. O tema de hoje vai ser propriedades coligativas, um dos meus conteúdos favoritos de estudar, de ler conteúdo sobre, porque é muito do nosso dia a dia, como vocês vão ver a seguir, né? Bom, a aula de hoje vai ser dividida em 5 partes, que vai ser introdução, tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Se der tempo, a gente vai ver tudo hoje, mas eu acho que não vai dar tempo, então vamos deixar a osmoscopia para outra aula, né? Se não der tempo. Se der tempo, se não ficar muito extenso, a gente já trata disso hoje e já finalizou o conteúdo, certo? Bom, introduzindo aqui, a gente tem dois exemplos clássicos, né, do nosso cotidiano. Quer dizer, o da esquerda nem tão do nosso cotidiano, né? Não do nosso cotidiano, porque a gente não vive em um país muito frio, que no inverno neva, né? Só que quando você está num país que neva ou que está muito frio, eles lá normalmente jogam sal na rua para tirar, descongelar a rua, né? Para ficar mais seguro. E também a gente tem um caso aí da nossa água fervendo, né? Que tem inúmeras situações. Vou explicar o exemplo agora da água fervendo, né? Que quando a gente está fervendo a água, se a gente coloca, por exemplo, o sal de cozinha, o NaCl, né, na água, o que, que acontece? A adição de soluto na água vai provocar uma diminuição da pressão de vapor, que é a tonoscopia, certo? E um aumento do ponto de ebulição da água, né, que é a ebulioscopia. E a diminuição do ponto de congelamento, que é a crioscopia. E o aumento da pressão osmótica, osmoscopia. Se ficou um pouco confuso esse monte de termo que cada um faz, relaxa que a gente vai tratar de, de cada um deles separadamente para ficar bem claro essa matéria. Bom, as propriedades coligativas em si, né, em geral, que envolve as quatro, né, bolioscopia, crioscopia, deixa eu voltar ali, tonoscopia e osmoscopia. O que, que é as propriedades coligativas? Elas são propriedades das soluções, né, que modificam na presença de um soluto comparado ao comportamento do solvente puro. Né? Então, quando a gente fazia a nossa solução na aula passada, quer dizer, na aula passada foi lei de Henry, mas quando a gente fazia a nossa solução na matéria passada, a gente não observava essas propriedades, as propriedades físico-químicas que mudaram com a água, né, por exemplo, que é um solvente, e depois que a gente mistura o sal nela, que eu vou utilizar o exemplo da nossa introdução, né, mas a gente não estudava o que mudava fisicamente nela. Agora a gente vai passar a estudar. Bom, é importante lembrar que depende apenas do número de partículas dispersas na solução. O soluto não pode ser volátil, né, pois ele precisa estar na solução para causar o efeito na propriedade. Ou seja, se a gente misturar, por exemplo, água com álcool, vai ser um pouco difícil da gente analisar essas propriedades, porque o álcool vai querer evaporar, certo? Então fica meio complicado, porque no início do procedimento, do início do teste, você tem é, X de álcool e no final você vai ter X dividido por 2. Aí fica complicado, porque conforme ele evapora, as propriedades coligativas dele vão mudando, né? Então fica um pouco difícil a gente quantificar em solutos que são voláteis, certo? E esse que depende apenas de partículas dispersas na solução, não depende se é íon, se é uma molécula, não depende se a molécula é grande ou pequena, só depende da partícula estar dispersa na solução, certo? Da partícula do soluto, que a gente diz que é o que realmente vai mudar as características físico-químicas do nosso solvente puro, né? A partir do momento que a gente adiciona o soluto e faz uma solução, ali vai acontecer as propriedades coligativas que vai mudar as características físico-químicas da nossa solução se comparado ao solvente, certo? Começando. Ah, tá. Aqui tem um exemplo, aqui um gráficozinho, que eu coloquei para a gente já começar a visualizar isso, né?
é bom que essa aula aqui a gente já vai explicando a propriedade e citando exemplos, mostrando em gráficos para ficar um pouco mais fácil a compreensão e evitar um pouco a decoreba. Vocês vão ter que decorar um pouco de fórmula, assim. Só que para a gente aprender essa noção, certo? Com os gráficos e com exemplo, eu acho importante. Bom, aqui a gente tem um gráfico, né, que ele está no eixo Y pressão e no eixo X temperatura em graus Celsius, né? A primeira propriedade que a gente vai estudar já já chama tonoscopia. Ela, conforme você coloca o soluto, você diminui a pressão de máximo vapor dela, né? Que a gente ainda vai explicar também. Só que aqui a gente tem um líquido puro na linha vermelha sem ser pontilhada, na linha vermelha contínua, a gente tem o líquido puro. A gente vê que ele tem uma pressão maior, né? Que ele começa a ter uma pressão maior. E quando a gente coloca uma solução, né? A gente coloca um soluto no solvente, ele tem uma pressão um pouco menor, o que leva a ele estar dizendo aqui, ó, o ponto de ebulição, que são os pontinhos ali. Tá vendo que o ponto do líquido puro acontece bem antes do que o ponto do líquido em ebulição, desculpa, do que o ponto da nossa solução, né, que é a linha pontilhada? Isso acontece por uma série de fatores. Acontece por causa da tonoscopia, que diminuiu a nossa pressão de máximo vapor, né, da nossa solução, e também, que também é coligativa, né, por isso o nome, a ebulioscopia, que aumentou o ponto de ebulição da nossa solução, e esse comparado ao nosso solvente puro, certo? Mas relaxa, a gente vai ver isso em partes. Vamos começar aqui com a nossa tonoscopia, né? A tonoscopia é uma propriedade coligativa que ela relaciona a diminuição da pressão de máxima de vapor da solução causada pela adição de soluto em comparação com a pressão de vapor do solvente puro. Então, quando a gente coloca o nosso soluto no nosso solvente puro, essa solução vai ter uma pressão máxima de vapor reduzida se comparada ao solvente puro, certo? Tá, mas o que é essa pressão de vapor, né? A pressão de vapor ela é exercida por um vapor quando a quantidade de moléculas que vaporiza é igual ao número de moléculas que condensa, o equilíbrio ali, né? Então, isso comparado ao líquido de origem, certo? Aqui a gente tem uma figura aqui mostrando essa propriedade, né? Lembra que em Lady Henry eu falei que a pressão ali do gás afeta o quanto ele vai se diluir, o quanto ele vai se dissolver na água? Exatamente não, mas isso tem a ver com o que a gente vai ver agora, que é a pressão de vapor, né? Bom, a gente tem um êmbolo móvel ali, vedado, na fase inicial, esse êmbolo aí nem precisava, é só ter uma tampa ali no pote que estava ótimo já pra gente ter uma noção. Então não cismem com essa diferença porque não tem diferença. Bom, mas a gente tem a fase inicial ali, que é a água líquida, né? Conforme a gente adiciona energia, calor, colocamos ele no fogo ali, a água vai entrar em ebulição, que o que vai fazer ela virar parte dessa água e ir para o estado gasoso, né? Então, tá vendo as setinhas ali subindo da água na figura 2 ali, na fase intermediária? Tem a setinha que tá subindo, que tá para cima, tá maior do que a que tá para baixo, porque ela ainda não chegou em equilíbrio. Então a gente está adicionando energia ali, ele está entrando em ebulição a água, o que está fazendo evaporar, então tá a seta para cima, que está grande, representa a evaporização, certo? Então está evaporizando muito mais do que está condensando, que é a água gasosa se tornando em estado líquido de novo. Isso acontece por causa da pressão, né? A pressão, as partículas estão se movendo muito rápido lá, ela acaba se chocando com a água líquida e volta a ser água líquida, certo? A partícula da água gasosa. Ela se choca ali e volta a ser líquida. Mas isso está acontecendo pouco, tá vendo? A seta para baixo tá um pouco menor do que a seta para cima. Então tá. Percebam que conforme evapora a água, ela vai diminuindo. Aí na figura 3, o nível de água líquida está ainda menor. E
percebam que a seta que está para cima está do mesmo tamanho que a seta que está para baixo. Isso quer dizer o quê? O que a pressão de vapor, o que a definição de pressão de vapor falou para a gente, né? Que é a quantidade de moléculas que vaporiza é igual à quantidade de moléculas que condensa. Então, não vai conseguir passar disso. Então, o que está vaporizando ali, ela está condensando. Então, uma mão de vão dupla ali, ela vai tipo uma reciclagem ali, né? Mas o que é a pressão de vapor? É a pressão que está nesse êmbolo móvel da figura 3, porque ela está em equilíbrio ali e ali tem uma pressão, certo? E a pressão de vapor é exatamente isso. Bom, na tonoscopia a gente tem que levar em conta, isso é uma coisa muito importante, gente, que a solução sempre terá a menor pressão de vapor, né, do que o solvente puro. Então, quando a gente coloca um sal de cozinha na água ou qualquer outra coisa assim, ou a gente coloca açúcar no nosso suco, então ele vai, a tonoscopia, né, indica que a gente colocou um soluto no nosso solvente puro, então logo a gente está diminuindo a pressão de vapor do nosso solvente puro, porque a solução, né, vai ter uma quantidade menor de pressão de vapor do que o solvente puro, né. Então aqui, né, na figura 3, no caso, se a gente comparar água pura, ela vai estar numa pressão maior do que a água com sal. Ia estar numa pressão menor, certo? Bom, muito simples tonoscopia, né? O nome é difícil, mas a matéria, como vocês viram. Agora, ebulioscopia. Vocês vão ver que é mais fácil do que a tonoscopia ainda. E tem a ver, né? Se você sabe tonoscopia, você vai saber ebulioscopia agora também. O que é a ebulioscopia, né? A propriedade coligativa relacionada ao aumento de temperatura de ebulição de uma solução, né, causada pela adição de soluto em comparação à temperatura de ebulição do solvente puro. Ou seja, quando a gente tem a nossa água ali, vou sempre voltar para o exemplo da água, que é o mais fácil de vocês entenderem. Mas vocês podem aplicar isso para qualquer coisa também, né? Mas quando a gente tem a água pura, solvente puro ali, ela vai ebulir, né, muito provavelmente. Por que muito provavelmente? Porque depende de outra coisinha que a gente vai ver já já. Mas muito provavelmente ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, né? A nossa água pura. Então, quando a gente coloca sal de cozinha na nossa água pura, o que tende a acontecer com a nossa temperatura de ebulição, né? Ela tende a aumentar a temperatura de ebulição, né? Então, logo, quando a gente coloca um soluto no nosso solvente, a gente está aumentando a temperatura de ebulição dele. Então, uma água pura vai ebulir a 100 graus e uma água com sal pode ebulir a 102 graus, por exemplo. Bom, por isso que quando a gente tem, ó, exemplo, usina termoelétrica, né? A gente pega, tem um sistema de água lá, né? Porque ele é movido a vapor, né? A gente pega, queima um óleo, um carvão ali para gerar calor. Esse calor vai esquentar a água, que vai entrar em ebulição, que vai gerar pressão lá, rodar a turbina. E depois tem um condensador lá, que vai condensar a água que está evaporada, né? Vai ficar líquida de novo e vai voltar para a câmera, onde ela vai ser esquentada de novo, né? Um sistema fechado. Então, é mais conveniente a gente usar água pura aí do que alguma outra, do que água com alguma solução, ou alguma solução, né? Água com algum soluto. Por quê? Porque você precisa de menos energia para entrar em ebulição essa água, certo? Bem importante isso. Ela pode ser relacionada com a tonoscopia também, né? Quanto menor a pressão, né? Quanto menor a pressão de vapor, ou seja, a gente colocou um soluto ali no nosso solvente, diminui a pressão de vapor, menos volátil ele ficou, menos volátil é o líquido, ou seja, é mais difícil de evaporar. Se ele é mais difícil de evaporar, a gente vai precisar de mais energia para fazer a ebulição dele, ou seja, maior a temperatura de ebulição dele, correto? E aqui a gente tem um esqueminha aqui para deixar bem claro para vocês, olha. Primeira passagem ali é da água pura. Logo a gente teve água pura ali no becker, aqueceu, setinha. Ali tá um bico de pulsing, de... Caramba. Peraí que eu vou
Não é esse o nome. Pera aí, gente, rapidinho. Isso, gente, olha. Bico de Bunsen. Falei com P. Mas beleza. Aí esquentou a água. Em 100 graus Celsius ali, ela entrou em ebulição. Começou a borbulhar ali. Beleza. A 1 atm, correto? Isso vale a gente lembrar que tá 1 atm aqui. Adicionamos um soluto na água ali na segunda passagem. Aquecemos. A 100 graus ali ela não tá ebulindo ainda, ela tá normal. Só tá quente, né, agora. Aí, mais aquecimento, aí ali tem o maior que 100 ali. Então, quando ela tá maior que 100 agora, ela entrou em ebulição. Ou seja, quando a gente jogou o soluto no nosso solvente, que era a água pura, a gente aumentou a temperatura de ebulição dela, certo? Bom, não é só o soluto, não é só quando a gente coloca um soluto que a gente altera o ponto de ebulição do nosso solvente, né? Então, em altas altitudes, por exemplo, a pressão atmosférica é menor, então a temperatura de ebulição também será menor, né? Por que isso acontece? Chega a ser um pouco confuso, né? Mas olha, isso acontece por causa que a tensão superficial ali, como se fosse uma película, ela pode ou facilitar ou tornar difícil a, a saída, né, da molécula de água do estado líquido, né, por causa da tensão superficial. Então, isso tem a ver com a pressão, né? A gente pode entender a pressão, né? Imaginamos que você esteja mergulhando no mar, você está a 10 metros de profundidade do mar ali, mergulhou 10 metros. Então, essa pressão está elevada já, se comparado à pressão normal. Por quê? Porque a gente. Imagina que tem uma coluna de água ali. Então, você mergulhou 10 metros, você tem. Quando você pega a água na panela, por exemplo, ela tem um peso, certo? Quando você mergulhou 10 metros, tem 10 metros de água fazendo peso em você. Isso é pressão. Então, quando a gente tá no Rio de Janeiro ali, por exemplo, que a altitude em relação ao nível do mar é zero, a gente tem todo o pilar ali de ar, né? Pode não parecer muito pra gente, mas tem um peso sim, que faz a pressão, né? Então toda a coluna de ar ali está pressionando, que também está pressionando na nossa água. Então tem a pressão aqui para baixo, que aumenta também a pressão, a tensão superficial, certo? Quando a gente aumenta a altitude, por exemplo, no Monte Everest ali, né, que é 888, não, 8.848 metros acima do nível do mar, pode-se dizer que tem muito menos ar, né, em cima, né, a coluna de ar é muito menor do que no Rio de Janeiro, né? Logo, a pressão que está ali na tensão superficial da água não é tanto, então ela não precisa de tanta energia para sair. Então ela pode entrar em ebulição ali a 70 graus no Monte Everest, né? Difícil vai ser você chegar a 70 graus no Monte Everest, mas tudo bem, né? Então, não leve em conta só você adicionar soluto na nossa solução na ebulioscopia, né? Tem relação à pressão atmosférica também, né? Então, sempre olhem ali se está um ATM ou como é que está ali, qual cidade que está, como é que está a pressão atmosférica, porque se o exercício te der a pressão atmosférica, pode começar a suspeitar que tem alguma coisa a ver com essa diferença aí de ponto de ebulição, caso você esteja falando de bulioscopia, né? Bom, vamos pro próximo então, né? A crioscopia, que é a propriedade relacionada à diminuição da temperatura de congelamento de uma solução pela adição de um soluto em comparação com a temperatura de congelamento do solvente puro, né? É praticamente igual à ebulioscopia, só que pro outro lado, né, para baixo. Então, quando a gente adiciona o soluto, em vez da água congelar, a água pura congela a 0 graus, por exemplo, né? Em vez dela congelar a 0 graus, ela vai congelar a -2 graus, por exemplo, quando a gente adiciona o sal de cozinha, né? Ela,
Pensem que sempre a adição de um soluto no solvente puro vai sempre dificultar. Você está esquentando a água ali, vai precisar de mais energia quando você coloca o soluto para ela começar a ebulir. Você está congelando, no caso da crioscopia, você vai precisar de mais energia, porque os refrigeradores também consomem energia, né? Você vai precisar de mais energia para resfriar a água ali e ela conseguir congelar, né? Por causa do soluto que você colocou ali. Bom, aí a gente já explica também o porquê que os países muito frios, né, que congelam as estradas, porquê que eles jogam sal de cozinha, né, na rua. Porque a temperatura ambiente vai se permanecer a mesma, você vai mudar só o ponto em que a água congela. Então, se a temperatura lá no país muito frio tá 0 graus, a água tá congelando ali já. Aí passa um caminhão jogando sal na rua, o sal entra em contato com a água, que vai diminuir ainda mais, né, o ponto de congelamento da água. Então, essa água que estava congelada vai começar a ficar líquida de novo, porque agora ela não tem mais um ponto de congelamento a 0 graus, ela tem a menos que isso, entendeu? Então aí a água vai se tornar líquida de novo, né? Bom, a crioscopia, assim como a ebulioscopia, isso, e a tonoscopia estão relacionadas, né? Quanto menor a pressão de vapor, maior a temperatura de ebulição e o que ocorre é a diminuição de congelamento, né? Então, quando a gente coloca soluto numa solução, segundo a tonoscopia, a gente está aumentando a pressão de vapor dela. Segundo a ebulioscopia, a gente está tornando o ponto de ebulição dela maior. E segundo a crioscopia, a gente está tornando o ponto de congelamento dela menor, né? Então, relacionadíssimo. Então, a gente já explica o negócio da água lá, né? O exemplo da água. Quando a gente coloca sal na água ali que está fervendo, acontece tudo isso. E mais um pouco ainda que é a osmoscopia, que a gente ainda vai ver, né? Bom, aqui está uma figura, né? Que a gente pode ver que é a água pura ali, Becker da esquerda, ela tá com uma temperatura de congelamento um pouco mais elevada ali, né? E a água com glicose, ela tá com uma temperatura de congelamento mais fria ainda, né? Precisa de mais, resfriar mais a solução para que ela congele, né? Então ali a gente tem em vermelho aqui, no Becker da esquerda, da direita, desculpa. Eu confundi, eu acho que eu falei direita aquela hora aqui, mas a água pura tá na esquerda, gente. Mas só que ali o delta TC, né, que é a diferença de temperatura de congelamento ali, foi tem uma diferença ali, certo? Uma diferença considerável aí no caso dessa figura, né? Mas aí a gente vai avaliar o caso real. Só que sempre quando a gente coloca um soluto no nosso solvente puro, a gente vai diminuir ainda mais esse ponto de congelamento, né? Temperatura de congelamento. Bom, acho que já tá um pouco bem carregado assim de informação, né? Então acho que por hoje é só, rapaziada.